Nossa, gente, que demora, né, desse lanche? Verdade. Gente, vocês viram essa notícia? Meu Deus, ela matou uma criança de 9 anos. Sim, uma criança de 9 anos ainda jogou ela no bueiro, né? Na minha opinião, a punição devia ser pena de morte. Tinha mesmo. Não, gente, porque vocês iriam combater violência com violência? Ué. Não é isso que vocês pregam que tem que acabar? A pena de morte serve de exemplo para que muitos outros criminosos não cometam o mesmo crime. Não, claro que não. Não acho. Gente, ela pagaria na própria pele que ela fez com o filho dela. Isso foi errado. Claro que não, e os inocentes. A justiça do Brasil não é justa. Se tivesse pena de morte, muitas pessoas iriam morrer. Ah, mas tem muita pessoa que roubam, que matam pessoas, é preso, isso não resolve, Existe outra gente. forma de A punição. pena de morte diminuiria bastante o número de criminosos. Não. Mas tem muito Não. crime aí que deveria ser punido com pena de Não morte. acho, eu acho que existe outra forma. Com certeza existe outra forma. Então que forma? Hoje falaremos sobre a pena de morte. Afinal, o que é pena de morte? A pena de morte é a sentença aplicada pelo Poder Judiciário de execução sobre o indivíduo condenado a um determinado crime, podendo ser homicídio, estupro, tráfico de drogas, entre outros. Emily Durkheim afirma no segundo capítulo do seu livro Divisão do Trabalho Social que a sociedade ela é unida pela solidariedade. A solidariedade mecânica ela é localizada na sociedade primitiva e ela se preocupa mais com o coletivo ao invés do individual. Então, segundo ele afirma que foi da solidariedade mecânica que surgiu a pena de morte. Já nas sociedades mais evoluídas, existe a solidariedade orgânica, que são profissionais mais especializados que se preocupam com o indivíduo e eles não querem praticar a vingança, e aí dando mais importância à sociedade. Sobre os principais países com pena de morte. Temos o Irã, o país asiático, os Estados Unidos. E o que resulta na pena de morte nesses países? Bom, temos o homicídio qualificados e o atos de terrorismo. E no Irã, eles resolvem com a espada cortando as pessoas. No país asiático, temos o fuzilamento. E nos Estados Unidos, temos a cadeira elétrica e a injeção letal. E no Brasil, pode ter a pena de morte? Diretamente, a Constituição proíbe. Mas indiretamente, será que proíbe? Bom dia! Hoje estamos aqui com Paulo Tavares, do DF em Foco. E hoje ele vai falar sobre o último homem executado no Brasil. Isso. Bom, agosto de 1961, né, foi executado José Pereira de Souza, de 40 anos. Né, ele foi executado na cidade, no povoado de Santa Luzia, hoje conhecido como Lusiânia, né? Hoje tem o nome de Lusiânia. Acontece que José Pereira, ele era amante de Maria Micácia, que era esposa de um barão da época e daquela área. E eles, com o plano de ficar junto, tramaram a morte do barão, né, e fugiram logo após esse fato, só que foram detidos, foram levados de volta por policiais e receberam a pena capital, a pena de morte. Né? Maria Micácia conseguiu perdão posterior, né, sendo revestida para ela a pena de prisão perpétua. Entretanto, José Pereira não teve a mesma sorte e foi executado no povoado de Santa Luzia em 1861. Ele foi obrigado a cavar a própria sepultura. Ele teve que cavar a própria sepultura e após a morte ele foi enterrado na capela de Nossa Senhora do Rosário, que naquela época era uma capela onde só recebia corpos de negros, ou seja, José Pereira era um lavrador e era um homem livre, né? Essa foi a última execução de um homem livre no país. E além da morte, ele ainda recebeu o castigo de ser enterrado junto aos homens escravos, aos negros daquela época. Era mais uma forma de castigo. Então, essa foi a última execução de um homem livre no Brasil. José Pereira, 40 anos, povoado de Santa Luzia, o ano de 1861. Sobre os principais países com pena de morte. Temos o Irã, o país asiático, os Estados Unidos. E o que resulta na pena de morte nesses países? Bom, temos o homicídio qualificado
Ana, assista esse vídeo comigo. Deixa eu ver. E no Brasil, pode ter a pena de morte? Diretamente, a Constituição proíbe, mas indiretamente, será que proíbe? O que você acha dessa pergunta? Será que no Brasil possui a pena de morte indiretamente? Eu acho que a falta de saúde é uma pena de morte, porque muitas pessoas precisam de hospital e quando não tem, se for com urgência, elas morrem. Então, eu acho que é uma pena de morte. Ah, entendi. Eu também acho pela falta de alimentação. Porque no Brasil, em algumas partes, e no mundo, generalizando, a distribuição alimentícia ela é muito escassa e pode sim prejudicar a população pobre ou abaixo da linha da pobreza. Um exemplo disso eu acho que é o país da Venezuela, que sofre uma grande crise que, se não me engano, é assim, eles podem só uma vez no mercado escolher o que eles podem comer. E até às vezes não pode escolher o que eles querem. E também tem alguns países da África que acontece a mesma coisa. Por isso está grande fome e através dessa fome morre de fome muitas pessoas. O Brasil deveria adotar a pena de morte? Sim, a pena de morte inibiria atos criminosos, principalmente no Brasil, onde há muita impunidade. Aplicar a pena capital faria as pessoas pensarem bem antes de cometerem delitos. Serviria para negociar caso o indivíduo colabore com a polícia. A pena seria revertida a perpétua. A pena de morte pode salvar vidas dentro e fora da prisão, ao evitar que assassinos matem novamente. Executar o autor de um crime hediondo traria mais segurança a carcereiros e outros detentos. Já na sua solidão... Vocês viram essa notícia? Ah, daquelas mulheres que mataram. Gente, faltando aí, eu errei. E no Brasil, pode ter a morte de... Pé. Não, só vai. Então... Gente que demora, lanche demorado. E o que resulta na pena de morte nesses países? Bom, temos o homicídio. Não dá, mano. Que merda! Sai, Fedor! Hoje falaremos sobre a pena de morte.